Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Orando, vamos agradecer ao nosso bom Deus por esta oportunidade abençoada que Ele nos oferece e que seja um momento de crescimento espiritual, que a gente saia daqui edificados pela palavra e pela verdade que o Senhor nos dá. Vamos orar então? Santo Deus, bom estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença, em comunhão com os irmãos, buscando a Tua palavra, a Tua vontade revelada, aquilo que o Senhor já nos deixou, ó Deus, escrito, concernente a todo o propósito e tudo aquilo que o Senhor quis nos revelar sobre a igreja, o futuro da igreja, e que a nossa vida, ó Deus, vivida aqui nesta terra, seja de fato com os olhos naquilo que o Senhor nos prometeu em nos dar, apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar, ó Deus, da igreja sofrer enquanto ela peregrina aqui neste mundo, mas a nossa certeza é daquilo que Cristo conquistou por nós, e que a Tua palavra venha encher o nosso coração desta verdade, desta alegria. Abençoe os irmãos que aqui estão, Deus, fale ao nosso coração, e é no nome de Cristo, ó Deus, que oramos a Ti. Amém. Irmãos, estamos aí na nossa série, O Livro do Apocalipse. Então, a intenção nossa é estudar o livro inteiro, não temos pressa e vamos aí caminhando. Vimos até agora de 15 estudos. Esse é o nosso estudo de número 16, é o 16º estudo da nossa série. Estamos na parte 2 do livro, lembrando que o livro do Apocalipse deve ser estudado, lido, não de maneira cronológica, mas entendendo que ele se divide em 7 partes, que contam a mesma história. Que história? A história da redenção, aquilo que Cristo, a vitória de Cristo, a sua obra vitoriosa, desde a sua morte, ressurreição e ascensão, aquilo que ele conquista para a igreja. Então nós estamos vendo isso em momentos da história, em pontos de vista diferentes. Já vimos o que é a igreja viver a sua fé na terra, a primeira parte. Agora estamos vendo o que aconteceu no céu, o que acontece no céu, em relação ao plano da redenção. Então, estamos na parte 2, do capítulo 4 ao capítulo 7. O tema é a vitória da igreja e seu sofrimento por causa do seu testemunho, que iniciou com a visão do trono de Deus. Então, a primeira visão que temos no capítulo 4 foi do trono de Deus. Já estamos nos selos. Já vimos o primeiro selo sendo aberto. Hoje nós veremos o segundo e o terceiro selo sendo aberto. Então vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, de 3 a 6. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, vimos, até esse presente momento, que pela vitória do Cordeiro, com a sua obra completa, ele representa Cristo, ele pôde abrir o livro e os seus 7 selos. Esse livro continha o decreto de Deus para fazer valer a obra de Cristo. Então, naquele livro estava escrito tudo o que era necessário para acontecer na história, para que se cumprisse de uma vez por todas o plano da salvação. Então, o plano redentivo do Pai, que estava lá naquele livro, agora é tomado pelo Filho, pelo Cordeiro, para que o Filho execute aquele plano com toda a sua autoridade. Então vimos que pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, ele comprou todos aqueles que Deus escolheu para ser seu. Então agora, quando Cristo vai abrir os 7 selos, o que representa ele abrir esses selos?
Ele está abrindo para executar, fazer valer na história o plano da salvação. Se ele não abrir os selos, o plano redentivo não acontecerá. Então, com toda a sua autoridade, a autoridade que foi dada a ele, ele abre tudo aquilo. Né? Com isso, com a vitória de Cristo, o que ele faz em relação ao diabo? A este reino paralelo. Ele destrona o diabo, né? O reino do diabo. Então, Cristo, vitorioso, poderá salvar agora na história, que é o que vai acontecer, né? Quando os selos forem abertos, para que o seu povo seja salvo. Né? Qual foi a primeira ordem de Cristo para executar o plano de salvação? Agora, todos que ele comprou, de todas as línguas, povos, tribos e nação. A primeira coisa foi abrir o primeiro selo. O que saiu no primeiro selo? O cavaleiro branco. O que o cavaleiro branco representa? O Evangelho. O Evangelho, agora, lembra quando Cristo ressuscitou? Eu volto a falar, irmãos, em que momento Cristo abriu esse selo? Esse selo, na verdade, ele nunca foi aberto. João está nos mostrando de uma maneira fantasiosa, através de uma visão gloriosa, através de elementos simbólicos, aquilo que já aconteceu. Então, se a gente for entender na história, em que momento, então, eu encaixo o primeiro selo sendo aberto? No futuro? Não. Quando Cristo ressuscitou, quando ele estava para subir, e o que ele fala para os discípulos? Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide e pregai o Evangelho. Então, se a gente fosse encaixar na história, foi naquele momento que o primeiro selo foi aberto. Deu para entender, gente? Só para a gente entender como que o livro do Apocalipse está nos recontando a história, né? É assim. Então, agora, o Evangelho é esse cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Então, a primeira ordem de Cristo, depois da sua morte, foi pregar o Evangelho. Mas não só isso. Para que o plano da salvação se cumpra, não só o Evangelho vai ser pregado, é o que nós vamos ver agora. O segundo selo foi aberto. O que foi liberado também na terra? Então vamos ver aí. O versículo 3. Quem pode ler para nós aí? Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo servimento dizendo: Vem. Isso aí. Então, assim que o primeiro cavaleiro branco, né, foi, o segundo também, imediatamente ao ser aberto, né, o segundo selo, ele sai. Né? Então, em que momento da história esse segundo cavaleiro, esse segundo selo foi aberto? Ou em que momento da história esse segundo cavaleiro foi liberado? Praticamente naquele mesmo momento que o primeiro foi. Né? Porque se você for entender, Cristo, dentro da narrativa, da forma que João nos conta no Apocalipse, ele abriu um atrás do outro, não foi? Então a ideia é que já também foi aberto. Então, o segundo selo, irmãos, já foi aberto. Ou seja, o primeiro selo e o segundo selo já estão valendo desde a ressurreição de Cristo, antes dele ascender. Então, lembra que eu disse que esses selos não podem ser vistos como algo que vai acontecer no futuro? A ideia é o seguinte: o cavaleiro branco já está entre nós, o cavaleiro vermelho também já está entre nós. Simbolicamente, tá? Deu para entender? Porque eles representam alguma coisa. O que esse segundo cavaleiro representa? Primeira coisa que João nos conta é que ele vê o segundo selo sendo aberto, o segundo ser vivente, é o segundo, chamando ele para ver. Então, quando João vai ver, o que ele vê? O versículo 4. E saiu outro cavalo, agora vermelho, e ao seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, qual é o significado desse cavaleiro vermelho? O texto aí já está falando, né? O que ele significa? Qual autoridade foi dada a ele? Retirar a paz da terra. E isso, irmãos, já está acontecendo desde a ressurreição de Jesus. Né? Ou seja, e é outra coisa, as coisas tendem a intensificar até a grande tribulação. A grande tribulação tem esse nome porque vai ser mais acirrado, mais apertado. Mas a falta de paz já é algo que existe. Né? Então, a ideia é que esse cavaleiro ele é o causador de todo transtorno. Qual é o poder que foi dado a esse cavaleiro? Causar tribulações. Olha como que agora os textos bíblicos vão se encaixando.
João 16, 33. João 16, 33. Essas coisas têm dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, enquanto vocês viverem neste mundo, o cavaleiro vermelho está em ação. Não haverá paz. Teremos momentos, irmãos, de tranquilidade. Mas a nossa vida é uma constante de paz, de tranquilidade? Não, a nossa vida é cheia de... Então Jesus está dizendo, olha, enquanto esse mundo estiver nessa condição, no mundo vocês passarão por aflições. Então não tem como fugir das aflições. Essa ideia, irmãos, de um evangelho que te livra de aflições, isso não existe, isso não é bíblico. Tá? Então o cavaleiro vermelho vem reafirmar aquilo que Jesus já havia contado. No mundo passais por aflições. Mas qual é a mensagem que o crente deve ter? Bom ânimo, olha que interessante. Já que as aflições terão, já que o cavaleiro vermelho foi ordenado nos tirar a paz, o que Cristo diz? Mas tende bom ânimo. Aí você vai ver vários versículos bíblicos. Tende todo motivo de alegria o passar por várias provações. E aí a Bíblia é recheada de ensinamentos para encher o nosso coração da forma adequada como devemos enfrentar aquilo que não tem como fugir. Né? Então, esse cavaleiro foi enviado por parte de quem, irmãos? De onde esse cavaleiro saiu? Da parte do livro. Porque o livro estava selado com 7 selos, correto? Cada selo que está sendo aberto desse livro, o que continha nesse livro? Era um livro que estava escrito por dentro e por fora. A ideia é que quando Jesus abre o selo, aquilo que estava escrito no livro acontece. E esse livro estava na mão de quem? De Deus, o Pai. Então, quem ordenou passarmos por isso tudo? O próprio Deus. Então, irmãos, tudo isso é plano de Deus. Então, nada é por acaso, nada que nos acomete, Deus está no controle. Né? Então, esse cavaleiro vem para causar turbulências, inimizades, causar violência. E o texto diz que uma arma foi dada a ele. Que arma ele ganhou, esse cavaleiro vermelho? Mas qual que é o detalhe dessa espada? Não é qualquer espada. Olha só como que muda o sentido. Uma coisa é você ter uma espada, outra coisa é você ter uma grande espada. Por isso que ele pode causar grandes tribulações, grandes aflições. Então a ideia é que enquanto o pecado existir neste mundo, não haverá paz. A paz foi retirada da terra. E esse cavaleiro vem fazer justamente. Por falta de paz, o que os homens fazem um ao outro? Se matam. Tá? É isso que vai acontecer. Né? Então, o próprio Cristo, irmãos, é quem libera esse cavaleiro vermelho. Então é isso que a gente tem que entender. Todas as tribulações, todas essas coisas que nós vemos aí, né, no mundo, tudo isso está no controle. O próprio Cordeiro é que liberou isso ao mundo. Né? Então, é o próprio Deus que está no controle de tudo isso. É plano de Deus que a gente passe por todas essas coisas. É parte dos propósitos de Deus, isso que esse cavaleiro veio fazer. Deus, a ideia é que Deus determinou dias difíceis na terra. Porque ele é mau? Porque ele é justo. A terra está maldita por causa do pecado. O homem virou as costas para o seu Criador. E qual é a sua condição hoje? De pecado e de maldição. Então, Deus simplesmente aplicou a sua justiça. Né? Mas vamos lá. Aí você pensa, poxa, então Deus enviou um cavaleiro, né, nessa linguagem simbólica, ou seja, Deus nos mandou aflições, ele retirou a paz da terra? Sim. Mas o que ele fez antes de tirar a paz da terra? O que ele enviou antes? Hã? Sim, o Evangelho. E o que o Evangelho é? Atos 10, 36. Vamos ver o que o Evangelho é. Lembra que o primeiro cavaleiro que Deus liberou não foi o branco? Que representa o Evangelho? Então vamos lá. O que Deus primeiro envia à terra? Antes do cavaleiro vermelho. Atos 10, 36. Esta é a palavra de Deus e enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo.
Então, antes do cavaleiro vermelho sair para retirar a paz, o que Deus envia primeiro? Um acordo de paz. Olha que interessante. Mesmo nesse mundo tenebroso que vivemos, de aflições, nós temos uma forma de encontrar a paz. E Deus envia o Evangelho, que é esse acordo de paz. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Então, você quer encontrar a paz neste mundo, apesar das lutas? Aceite o Evangelho de Cristo. Creia nele. Arrependa dos seus pecados e seja salvo por Cristo. Aí você encontrará paz. Não é o que Jesus fala? Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz. Então, Deus envia primeiro o acordo de paz. O Evangelho é o acordo de paz. Quem crer nele será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, antes das pessoas tentarem acusar Deus de alguma coisa ruim, ou de, então o próprio Deus envia, lembre-se de que o cavaleiro branco foi o primeiro a ser enviado, o acordo de paz. Isso é sinal, irmãos, de graça e de misericórdia. E o Evangelho é para alguns, a gente prega o Evangelho para alguns, essa é a ordem? Toda criatura. A ideia é para pregar até para os animais, assim, pregue para a criação. A ideia lá de Jesus, assim, não deixa um espaço da criação sem pregar o Evangelho. Todos devem conhecer a oferta de paz que Deus oferece ao mundo. Mas essa oferta de paz é por meio de Jesus, o Evangelho, né? Então, ao mesmo tempo que a pregação do Evangelho causa paz, quem rejeita, o que ganha? Quem aceita o Evangelho encontra a paz com Deus. Mas quem rejeita? A falta de paz permanece. Ele não tem bom ânimo, ele não tem paz enquanto passa por essas coisas, né? Essa é a consequência, irmãos. Por que há falta de paz na terra? Essa é a consequência de não aceitarem a oferta de paz de Deus. Então, na falta do Evangelho, o que acontece? Os homens se matam. Você já viu um cristão verdadeiramente cristão defraudar alguém, matar alguém, tomar aquilo que não é dele? Isso não existe. Porque Deus, ao nos conceder a sua paz, temos paz com Deus e com o nosso próximo, né? Então, a consequência dos homens recusarem o Evangelho é viverem em aflição. A falta de paz, a ideia é justamente isso. O Evangelho é mandato. Quem aceita encontra paz, mas quem recusa vive na falta dela e está sujeito a tudo isso que esse cavaleiro vermelho veio fazer. Deu para entender? Isso aí, né? Então, essa grande espada, e é assim, irmãos, quem não encontra Cristo como seu Salvador, qual que é a expectativa que ele tem? De morte, né? E de destruição. Quer ver? Vamos ler um texto aí em Hebreus 10, 25 a 31. Quem pode ler para nós aí? Hebreus 10, 25 a 31. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos administrações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação é horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que diz. Então, 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, o que resta para alguém que não tem Cristo no seu coração? A expectativa dele nesta vida é de morte e de pavor, porque ele não tem paz. Qual que é a lógica que a gente está tentando passar aqui para os irmãos?
qual que é a lógica desses dois primeiros cavaleiros? O fato do ser humano rejeitar o primeiro cavaleiro, que é a oferta do Evangelho, a mensagem de paz, o que resta para ele como consequência? A vinda do segundo cavaleiro. Então, o segundo cavaleiro atinge apenas aqueles que recusam. O nosso coração, irmãos, não é um lugar de aflição. Não, pelo menos não deveria ser. O nosso coração não pode ser um lugar de desespero, de medo, de ansiedade, de preocupação. Porque quem reina no nosso coração e a nossa vida? Deus. Nós temos certeza daquele que cuida da gente, que cuida da nossa família. Porque imagina se você, como antes de conhecer a Cristo, como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo? Era assim, insegurança, falta de paz. Hoje nós encontramos. Então a ideia é justamente essa. O que resta para alguém que não recebe o Evangelho? Juízo e condenação. O cavaleiro vermelho. Deu para entender, né? A lógica? Né? Há um outro sentido também sobre esse cavaleiro vermelho. Quem é o instrumento de pregação do Evangelho? Nós, a igreja, correto? E Cristo disse o seguinte: quem de fato viver o cristianismo, seguir integralmente, o que tem para vocês? O que aguardam a vocês? Mateus 5, 11 e 12. O que resta à igreja quando obedecemos a Cristo em todas as coisas? Vamos ver aí. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão do céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Isso aí. Então, irmãos, esse é o preço da igreja também, daqueles que levam o acordo de paz. Então, anunciar o Evangelho ao mundo, anunciar às pessoas ímpias o acordo de paz, a reconciliação de Deus, não é receber o amor e o respeito da parte delas, pelo contrário. Né? Geralmente, quando você leva a oferta de paz, o que as pessoas te retribuem? Ódio, né? Mais o que? Descaso, chacota, não é assim? Então, a ideia é que a igreja vai ao mundo oferecendo a paz, e o mundo, em contrapartida, oferece à igreja ódio. É isso que Jesus está falando. Vocês, por causa do meu nome, receberão todo o ódio possível. Né? Então, a igreja vai ao mundo com paz, e o mundo não recebe a igreja com paz. Pelo contrário. João 15, 18 a 25. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier e lhes houver a palavra, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente tem eles isto, mas também odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Isso aí. Até o 25. Isso mesmo? Então, irmãos, aquela espada do Cavaleiro Vermelho, ela não só mata e não só destrói, tira a paz dos ímpios, mas, por outro lado, ela é usada também contra a própria igreja. Quanto mais nós vivemos o Evangelho de Cristo, verdadeiramente, mais perseguição e morte nós teremos. Né? Assim como foram com os apóstolos, com Jesus. Várias vezes eu já ouvi isso, né? As pessoas dizerem assim, quando a igreja for perseguida, talvez existirá um avivamento na igreja, mais comprometimento. Mas é o contrário, irmãos. É quando a igreja se torna comprometida com o Evangelho, é que começa a entrar em choque com o mundo. Então, se nós abrimos mão de certas coisas, sabe, a gente não leva a sério de fato o Evangelho de Cristo,
você acaba, em várias esferas da vida, tendo amizade com o mundo, correto? Mas a partir do momento que você assume o Evangelho de Cristo piamente, é nesse exato momento que você não é bem-vindo mais. Então, é quando a igreja se aviva que há perseguição. Né? É isso que acontece, não o contrário. Né? Então, para as igrejas do primeiro século, vamos lembrar disso. Para quem João está mandando esse livro? Para as 7 igrejas, irmãos, Laodiceia, aquelas igrejas que nós vimos. Né? Então, para essas igrejas do primeiro século, né, João está dizendo, olha, meus irmãos, o evangelho é invencível, mas a igreja pode ser perseguida e morta. Que era o que estava acontecendo com aqueles irmãos naqueles dias. João está dizendo, o evangelho é invencível. Ninguém pode destruir o evangelho. Mas a igreja está sujeita a isso. A igreja pode ser perseguida e morta, como estava acontecendo com os irmãos daquele tempo. Vamos para o segundo selo? Desculpa. O terceiro selo? Vamos lá. O versículo 5. Quem pode ler? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Isso aí. Então, o terceiro ser vivente, esse ser vivente, irmãos, lembra daqueles 4 seres viventes que estavam ao redor do trono? Isso tudo está acontecendo nessa visão do trono ainda, que João está tendo lá, beleza? Então, o terceiro ser vivente chama João para ver o terceiro selo sendo aberto. Né? Então, ele chama, e o que ele vê quando o terceiro selo é aberto? Um cavalo preto e o seu cavaleiro. E o que esse cavaleiro preto tinha nas mãos? Uma balança. Agora vamos ver o que acontece depois que João vê esse cavaleiro negro, preto, vindo assim com essa balança na mão. No versículo 6. Eu vi como de vós no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aí. Então, irmãos, esse cavaleiro preto, o que ele representa? Ele representa a fome, a carestia, aquilo que está destinado também ao mundo. E qual é a notícia que João ouve quando esse cavaleiro que representa a fome, a carestia, né, a escassez de alimento, a dificuldade de comprar alimento, a pobreza. Porque a pobreza, o que a pobreza gera? Fome, correto? Porque sem dinheiro, como comprar? Né? Com os alimentos com preço elevado, a ideia é justamente essa. Né? Então, quando esse cavaleiro preto sai com essa balança, por que uma balança? Essa balança que pesa os alimentos. Então, dependendo da forma que se pesa, não dá para se comprar o alimento. Então, esse cavaleiro representa a fome. E quando esse cavaleiro sai, uma voz ecoa, dizendo o seguinte: uma medida de trigo por um denário. O que essa voz anuncia quando o cavaleiro preto sai? Que haverá inflação no preço dos alimentos. É isso que vai ocasionar a fome. Né? A ideia é o anúncio da alta exacerbada do preço dos alimentos. Por isso da balança. A balança é ela que é usada para pesar esses alimentos. Qual é a inflação aí dos alimentos que vai gerar fome? Um denário compra quanto de trigo? Uma medida. Os irmãos lembram quanto custava um denário? Um dia de serviço. Hoje, se você dividir a nossa referência de salário mínimo, de quem é bom de matemática, divide o salário mínimo por 30 dias. É mais ou menos reais, né? Que você ganha por dia. Então vamos trazer para os nossos dias. É como uma pessoa, para comprar uma medida de trigo, que era 1 litro de trigo, 1 litro é um pouquinho a mais de 1 quilo, não é? Ou é a mesma coisa? Hã? R$34 por dia. Né? Que é o valor de um trabalhador de salário mínimo no Brasil, correto? Vamos imaginar que isso era o valor de um denário. É isso que valia um denário por dia.
o trabalhador assalariado, comprava 1 litro de trigo. Pensa bem, irmãos. Você trabalhava o dia inteiro para comprar por R$ 34 1 litro de trigo. 1 litro de trigo era suficiente para saciar um apetite moderado de um homem adulto por dia. Essa é a ideia ou seja, esse trigo não está caro, está muito caro. E o que isso ocasiona? Se você trabalha um dia inteiro para ganhar o valor daquele dia, para comprar uma medida de trigo, para alimentar um adulto que tem um apetite moderado por um dia, isso quer dizer que ou todo mundo da casa trabalha, ou alguém vai ficar sem comer. Ou alguém vai comer menos. E se você para de se nutrir adequadamente, o que vai acontecer com a sua saúde? O que isso gera? Né? Então, a ideia é justamente isso, né? Que as pessoas tinham que trabalhar o dia inteiro. Mas, caso você não quisesse comprar o trigo, você poderia comprar cevada, que era mais barato que o trigo. Quanto que você poderia comprar de cevada? 3 medidas, 3 litros. Mas a cevada era um alimento pior, né? Então era mais ou menos isso. A ideia desse cavaleiro, irmãos, é que com o aumento dos alimentos, isso gera pobreza e fome. Mas uma ordem foi dada. Por isso que irmãos, não existe esse mundo maravilhoso que as pessoas tentam fazer. O que Deus determinou que vai acontecer na Terra? Por causa da ganância dos homens, por causa de corrupção, por ganância eu falei, né? Mas o que? Má administração, né? Nós temos irmãos aqui que trabalham em empresas, né, grandes, né? Talvez, pelo conhecimento lá, você fala assim, poxa vida, a unidade desse produto custa isso para nós, ele é vendido a tanto, talvez poderia ser mais barato, né, a margem de lucro, ou se repassa, aí você está vendo lá por quanto é repassado, de repente você chega no supermercado e fala, mas peraí, estão ganhando quantos por cento nisso aqui? Entendem, irmãos? E isso, não existe esse mundo que não vai existir injustiça nesse sentido, para comprar alimento. Né? Por quê? Foi ordenado esse cavaleiro gerar fome na terra, né? Causar carestia na terra. Mas uma ordem foi dada. Qual a outra ordem foi dada? Além de subir o preço do trigo e da cevada, o que a voz disse? Não danifiqueis o azeite e o vinho. Danificar, essa palavra, na verdade, tem a ideia assim, não faça mal, não prejudique, não cause dano, não haja com perversidade. Aí a gente vai aplicar isso aqui. Trigo e cevada era a comida de pobre. Então, numa crise de abastecimento de qualquer coisa, quem é o primeiro a sofrer? O pobre, que ganha um salário mínimo só. Irmãos, a história do mundo é essa e vai ser até Jesus voltar. É isso que a gente tem que entender. Não vai existir esse mundo igual. Isso não existe. Vai existir pobre e rico. Quando as coisas são tratadas com justiça, esse desequilíbrio pode diminuir, como a gente vê em países ricos, em que o pobre tem a oportunidade de trabalhar e o dinheiro dele rende. Porque a economia daquele país é uma economia justa que favorece o pobre. Mas, enfim, azeite e vinho era alimento de quem? De rico. O sentido disso aqui, irmãos, é o que a gente vê na história acontecendo. Quem tem, reserva para si. Quer ver um exemplo? A gente viu aí, durante essa pandemia, todo mundo dizendo, fica em casa. Mas quem diz fica em casa? Quem está com... Né? A gente viu os artistas, né, bebendo vinho, comendo não sei o quê. Eles podem. Mas e o trabalhador que tem que trabalhar hoje para comer hoje? Como é que fica? E ele está impedido. Dá para entender? É mais ou menos isso. Né? A ideia do texto é assim, os ricos sempre, né, o problema, irmãos, não é o rico. A Bíblia não condena a riqueza. O que a Bíblia condena? O rico avarento. O rico que adquire sua riqueza de maneira injusta, explorando o pobre, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, tem que ser também cobrado. E a riqueza é para distribuir, não é para reter apenas para você.
Se Deus está te dando muito, ajude mais, contribua mais, a ideia é essa. Né? Mas não é isso que acontece na história real. Então, a ideia aqui é que o pobre ele tem que vender o almoço para comprar a janta. Irmãos, e vamos falar a verdade, quantas vezes nós não enfrentamos situações assim? Talvez a gente não passe fome, mas que a gente tem que selecionar o que a gente compra no supermercado, a gente tem. A gente tem a liberdade, irmãos, de comer e de comprar o que a gente quiser? Não temos, irmãos. Não sei se às vezes os irmãos têm uma condição. Às vezes vocês estão aí na condição do azeite e do vinho aqui, né? Mas a realidade não é essa, de forma alguma, né? Mas olha só que interessante que o texto diz. O texto diz para não danificar o preço. Dentro do contexto, não danificar o vinho e o azeite. Dentro do contexto do primeiro século, quando alguém se tornava cristão, o que ele perdia? Posição social. Lembra quando a gente estudou as igrejas? O contexto de cada cidade? Lembra que eu disse que às vezes se tornar cristão em determinado lugar, aquilo fazia com que você perdesse influência? Porque você deixava de adorar o imperador, você já era mal visto. Você deixava de frequentar as festividades, você já era mal visto. Você não participava mais daquelas jogadas para levar vantagem. Então, a vida do cristão é essa. Você não participa das coisas ilícitas. Então, naquele contexto, ser cristão era perder dinheiro, era perder influência, perder emprego. Então, pensa, era pior ainda. A chance naqueles dias das pessoas passarem fome mesmo, necessidade, era muito maior do que talvez a nossa. Né? Num contexto hoje de século XXI. Dá para entender? Sustentar as suas famílias naquele tempo era pior ainda, né? Era muito mais grave. Por isso que o apóstolo Paulo, ainda naquele contexto, o que ele tenta ensinar à igreja? Vamos ler aí? Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser amado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-nos na minha tribulação. Até o 13, né? Tá ótimo, isso mesmo. Olha só que interessante. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja naquele contexto? Mesmo contexto do primeiro século. Irmãos, saibam que a nossa vida aqui neste mundo será de altos e baixos. Às vezes nós teremos o quê? Abundância. Agradeça a Deus e louve a Deus. Mas saibam que por causa da sua fé, talvez, sabe o que você pode passar? Fome, como eu passei, o apóstolo Paulo falando. Por isso que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque haverá momentos em que eu terei abundância, mas haverá momentos que eu passarei fome. Irmãos, o que João está querendo ensinar à igreja daquele contexto? Dizendo o seguinte, meus amados irmãos queridos, o fato de vocês passarem carestia, isso não é do diabo. A falta de oportunidade que temos, talvez, as necessidades que passamos aqui, seja, irmãos, em grau extremo de fome ou em grau das dificuldades mesmo que o pobre enfrenta do dia a dia, sabe? De talvez querer alimentar melhor o filho e não poder, sabe? Essas coisas. Por quê? Porque a gente vive, tenta viver de maneira justa, eu não quero participar de uma jogada para pegar um dinheiro ali, para eu me beneficiar. Então, o que a Bíblia está dizendo? Saiba que isso não é do diabo. Quem ordenou o cavaleiro preto ir à terra? O próprio Deus está no controle disso. Por isso que nós temos que enfrentar essa situação ordenada por Deus, porque o mundo está em maldição, com outros olhos. Deu para entender, irmãos? Essa é a mensagem que esse cavaleiro preto está dizendo. Porque quando a gente lê o texto, dá a impressão que esse cavaleiro vai ser solto um dia. Não, irmãos. Isso já está acontecendo. Né?
A gente vai chegar nessa parte no Apocalipse que fala que aquele que não tiver a marca da besta na testa e nas mãos, não compre, não vende. Isso já aconteceu com irmãos nossos no passado. Vai chegar a nossa vez. E aí? Será que nós seremos fiéis até o fim? Na fartura e na fome? E saiba que o crente passar fome não é porque Deus nos abandonou. Isso está nas mãos de Deus. Se for de fome que morreremos, glória a Deus. Mas onde nós estaremos se morrermos aqui? Seja vítima do primeiro cavaleiro, seja vítima do segundo cavaleiro, do primeiro não, né? Do segundo cavaleiro, do terceiro cavaleiro, onde nós estaremos, irmãos? Onde João nos viu? Lá no capítulo 4. Em volta do trono. Os irmãos estão entendendo a mensagem que João quer passar para a igreja do primeiro século? Porque a vida é assim, irmãos. Enquanto vivemos aqui, é isso que nos cabe. Por isso que devemos entender. Está vendo como que as cartas agora fazem muito mais sentido? Junto com o livro do Apocalipse? Porque os apóstolos estavam tratando da vida da igreja aqui na terra. Por isso que a segunda parte do livro do Apocalipse é dizendo o seguinte, olha, isso que vocês estão vivendo na terra, olha de onde veio. Deus está no controle. Essa fome foi o próprio Deus que mandou, mas está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de dar e de tirar. Mas tenham paciência. Isso é parte do plano e do propósito de Deus. Então, a ideia, irmãos, é que está posto sobre a terra males. Não tem como escapar disso. E o pior está por vir, né, irmãos? A grande tribulação. Então, nós devemos experimentar, né, todos os dias aquilo que a Bíblia nos ensina, a fé verdadeira. Né? Então, a gente tem que se preparar para os altos e baixos. Nós não devemos ficar desanimados e nem devemos nos revoltar. Esse é o sentido quando a voz diz, não danifiqueis o vinho e o azeite. Geralmente, quando a gente vê injustiça, pessoas mais calorosas, o que elas querem fazer? Você quer saber o seguinte? Os movimentos revolucionários fazem isso, né? Eu não tenho terra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar de quem tem. Porque é injusto ele ter muito e eu não ter nada. O que a voz disse? Não danifiqueis o azeite e o vinho. Não toque. Não pegue à força, não danifique aquilo que não é seu. Foi adquirido de maneira injusta? Foi dado de uma maneira, ou quem tem está tratando aquilo de maneira injusta? Não é você que fará justiça com as próprias mãos. O trigo vai valer 1 denário, 1 litro. A cevada, 3 medidas, valerá 1 denário. Pode passar aperto, mas não tomem a força, não toquem, não defraude o vinho e o azeite. Deus tomará conta desses. Deu para entender, irmãos? A igreja, o sentimento da igreja não é, vamos fazer uma revolução aqui. A revolução não pertence ao cristão. A revolução não pertence. Nós jamais faremos justiça com as próprias mãos. Clamamos por justiça? Sim. Vamos aos tribunais se necessário? O apóstolo Paulo foi? Lembra ele apelando quando ele estava para ser morto? Não, eu sou cidadão romano, eu apelo para o fulano, eu apelo. Ele foi apelando. Enquanto isso, ele ganhava tempo e pregava o evangelho na prisão, deixou uma igreja em Roma. Né? Então é assim. Mas a revolução não pertence a Deus, pertence à justiça. Né? Vamos ler aí para a gente encerrar? Tiago 1, 2 e 4. Não, Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez consumada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Está vendo como novamente a igreja, a Bíblia nos ensina a viver como igreja aqui nessa terra, irmãos? Então a vida da igreja vai ser assim. Quer ver um outro texto? Os irmãos acompanhem. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora, nisso o quê? No que Cristo já conquistou, irmãos, a salvação, naquilo que está nos reservado no céu. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, a gente vai passar por tudo com alegria e confiança em Deus, muito mais preciosos do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o resumo da nossa vida aqui. Os cavaleiros foram soltos, mas nós vamos passar por tudo isso com a nossa fé em Deus. Certinho? Vamos orar para a gente encerrar? Deus, te agradecemos, ó Pai, por saber que os males que a igreja enfrenta, o cristão, justamente por ser fiel a Ti, por viver de maneira justa e nem sempre recompensado por isso, ó Pai, tudo está nas Tuas mãos, no controle do Senhor, seja a morte, a perseguição, a fome, a injustiça, a escassez. Te louvamos porque o Senhor desde já nos prepara para viver neste mundo tenebroso, neste mundo, ó Deus, em maldição, neste mundo em que não há, ó Pai, o amor pelo Senhor. Pelo contrário, há ódio, há injustiça, mas a Tua palavra vem hoje fortalecer a nossa fé. Abençoe os irmãos e que possamos cada vez mais viver neste mundo, entendendo que tudo, ó Deus, faz parte dos Teus propósitos e que somos mais que vencedores em todas as coisas. No nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém.